Seguindo aqui, falando ainda do universo político, nós vamos voltar para Brasília com o Igor Damasceno, já na nossa tela aqui do 3 em 1, falando agora sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi submetido novamente a um procedimento. Ô Igor, explica pra gente do que se trata. Pois é, Kobayashi, a informação foi confirmada pelas redes sociais da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela que pediu orações ao ex-presidente. Segundo adiantou Michele, Bolsonaro voltou a apresentar quadros de soluços e engasgos hoje por volta das 10 horas da manhã e até o início da tarde de hoje, esses soluços não haviam cessados, essa crise perdurava. Então, a equipe médica que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu fazer uma nova intervenção cirúrgica, ou seja, uma quarta cirurgia feita pelo ex-presidente desde 24 de dezembro, desde a semana passada, quando ele se internou no hospital DF Star. Mais uma vez, a equipe médica tenta um bloqueio no nervo frênico esquerdo para conter as crises prolongadas. A equipe médica já disse que Bolsonaro vai ficar com essa sequela crônica, com esses soluços pelo resto da vida, mas que não podem ser tão frequentes e não podem tirar tanto conforto de Jair Bolsonaro. Essas crises os deixam muitas vezes sem falar, sem até respirar, impede uma alimentação mais adequada de Jair Bolsonaro. Então, essas intervenções cirúrgicas estão sendo feitas para dar mais conforto ao ex-presidente. Hoje de manhã, o médico de Jair Bolsonaro confirmou à nossa equipe que não estava descartado o novo procedimento. Iria depender se a crise de soluços seria contida ou não. Por volta das 10 horas da manhã, segundo adiantou Michele Bolsonaro, o ex-presidente voltou a apresentar esses soluços que ficaram incessáveis e por isso ele voltou para a sala de cirurgia. Eu lembro que esse procedimento ele é menos invasivo, é feito com um aparelho de ultrassonografia e é feito por volta de 1h30. Então Bolsonaro já deve estar saindo desse procedimento e aí vai ser renovada a esperança da equipe médica para saber se o ex-presidente já vai ter um pouco mais de conforto depois dessa cirurgia. Agora, por causa dessa situação, Bolsonaro precisa ficar em observação. Então, a expectativa é que ele passe o ano novo nesse hospital, no DF Star. Inicialmente, os médicos tinham dito que se nenhuma intercorrência acontecesse, ele poderia ser liberado já a partir de 1º de janeiro, já a partir desta quinta-feira. Mas, diante desse novo procedimento, fiquem abertos para saber se Bolsonaro vai mesmo receber alta hospitalar nesta quinta-feira ou vai precisar ficar mais tempo em observação. O fato é que quando o ex-presidente for liberado, ele vai voltar para a Superintendência da Polícia Federal, fica a cerca de 5 minutos ali do DF Star, onde Bolsonaro cumpre a pena desde 22 de novembro por ter... Tivemos um problema técnico aqui com o Igor, daqui a pouco ele volta complementando as informações ou com atualizações se as oitivas se encerrarem lá pelo Supremo Tribunal Federal, de onde ele fala, as oitivas em relação ao caso do Banco Master, onde 3 dos envolvidos estão sendo ouvidos nesse momento. Mas por aqui a gente repercute esta última informação, novo procedimento que aqui é submetido o Jair Bolsonaro, o Luiz Augusto Durso, porque a família reportou que ele continuava com soluços mesmo depois daquela tentativa de bloqueio do nervo frênico que havia sido feita. Olha, Nelson Kobayashi, é importante a gente acompanhar esses relatos médicos, esses relatórios médicos, porque diferente do que é postado nas redes sociais, do que é falado pelos apoiadores, isso está sendo dito pelos médicos. E isso cria, assim, já uma hipótese bastante robusta a demonstrar o estado de saúde debilitado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem, os seus médicos, em sua coletiva de imprensa, já falaram de pressão alta, falaram da crise do soluço, falaram em apneia do sono. Tudo isso para um senhor de idade não dormir, não descansar, isso começa a realmente afetar profundamente a sua saúde. É claro que para conseguir eventualmente a prisão domiciliar, ele teria que comprovar nos autos que se a sua situação dentro da prisão lá da Superintendência da Polícia Federal se agravasse por ele estar preso, ele eventualmente conseguiria ir para casa. Se não conseguiu comprovar e a interpretação for que ele se mantém como está preso, então ele lida com essa situação preso,
provavelmente a prisão será mantida. Mas eu chamei você ontem, Nelson Kobayashi, no WhatsApp, porque eu já tenho uma tese aí que eu realmente acredito que vai acontecer em breve, que a defesa vai conseguir comprovar que o ex-presidente Bolsonaro precisa de cuidados sempre, né, cuidados rotineiros, cuidados permanentes, e isso vai justificar um atendimento de home care, vale dizer, montar uma condição hospitalar na casa dele e nesse sentido, provavelmente ele conseguiria a prisão domiciliar. Eu acho que pode ser o que vai acontecer no futuro breve, diante das situações que estão sendo relatadas aí pelos médicos de Jair Bolsonaro. Aí, é verdade, o Durso está cantando essa bola desde ontem, hein? Se o Jair Bolsonaro tiver um documento médico falando que ele precisa de cuidados permanentes ali de auxiliares, profissionais da saúde, pode ser uma linha aí da defesa para conseguir essa prisão domiciliar. Se não for uma decisão de que o home care se instale lá na Superintendência da Polícia Federal também, porque no Brasil não dá para duvidar de nada, né, Piperno? Não, eu não duvidaria de nada, não. É óbvio que a defesa, ela vai se apoiar nisso, no estado de saúde, né, precário do presidente, para tentar esse benefício, né? Vai caber ao Estado fazer todas as avaliações e a partir disso aí tirar as suas conclusões. Mas, Nelsinho, eu queria agora chamar a atenção para um outro aspecto. Durante muito tempo, a gente viu partidários aí do presidente Bolsonaro, aliados políticos, inclusive, pessoas do público, né? Mas muitos aliados políticos, pessoas da família dele, ele mesmo e tal, ostentarem até com certo orgulho, né? Aquela camiseta com o rosto do torturador Ustra, que o presidente Bolsonaro já disse mais de uma vez que é um dos ídolos que ele tem. Problema dele, né? Isso aí. Agora, vejam, nesse momento em que a saúde dele encontra-se fragilizada, a sua defesa, seus parentes, seus amigos, os seus apoiadores políticos apelam à questão dos direitos humanos, o que é justo. Como eu disse ontem, direitos humanos, eles são irremovíveis. Todo mundo tem, enfim, os tem. E o Estado tem a obrigação de garanti-los. Agora, o que eu chamo a atenção é que quem usa camiseta de torturador, no primeiro momento de dor, apela para direitos humanos. Então, seria interessante que essas pessoas fizessem também uma espécie de autorreflexão em relação a isso. Alan Gani. Olha, essa tese do Durso, ela é muito interessante, né? Porque, no final das contas, agora quem vai decidir está na mão dos médicos. Você vai ter lá um relatório técnico, um relatório médico, e se os médicos disserem, né, que ele tem mais chance de sobrevivência, né, de ter uma saúde melhor dentro da sua casa com home care, isso aumenta a probabilidade dele conseguir a prisão domiciliar. Agora, o que é difícil também é que geralmente médico fala em termos probabilísticos, né? Ele fala assim, provavelmente, a probabilidade. Como fala também em termos probabilísticos, deixa uma margem, claro, para o juiz, no caso, determinar uma sentença que não seja favorável. Se ele falasse em termos mais determinísticos, do tipo, olha, precisa, senão ele corre risco de perder a vida, ele precisa do home care, aí essa situação seria mais garantida para o Jair Bolsonaro. Agora, falando mais em termos probabilísticos, abre uma brecha também para o juiz não dar uma decisão favorável. Subjetivo, né, Gani? Fica mais subjetivo. Agora,